jovem bondoso e calado foi alvo de um grupo na escola, mas quando eles jogam a mochila dele pela janela, ela se abre e o que sai de dentro dela deixa todos atordoados. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. A família de Alberto era tão comum quanto possível, e não havia nada de errado nisso. Essa era toda a sua existência. Seu pai trabalhava como armazenista na fábrica local. O salário era decente, embora não fosse excepcional. Sua mãe era uma dona de casa que ocasionalmente fazia trabalhos de costura em casa para ganhar dinheiro extra. Essa família tinha dinheiro suficiente para viver decentemente e prover seus 2 filhos com tudo o que precisavam. A pequena Francisca estava no 3º ano do ensino fundamental. Ela era uma menina muito ativa e brincalhona, com olhos cinzentos astutos. Ela adorava ir a exposições de arte e ajudar sua mãe a cortar moldes para roupas. Mas ela amava ainda mais seu irmão mais velho. Alberto era estudante do ensino médio, e no próximo ano deveria passar para o ensino médio. Ele era mais composto em comparação com sua irmã, mas seria difícil chamá-lo de chato. Ele era apenas mais velho, só isso. O menino adorava passar seu tempo livre jogando videogames, considerando as atividades extracurriculares que fazia na escola e seu treinamento de CrossFit. Ele não passava muito tempo no computador. Ao contrário, tais sessões de jogos o beneficiavam. A questão era que apenas no jogo ele podia se comunicar livremente com as pessoas. Seus colegas de classe pareciam muito bobos para ele, e outros colegas o irritavam com sua irresponsabilidade e desejo de seguir as tendências. No entanto, naquela época, ele ainda não tinha se dado conta das dificuldades de comunicação que o aguardavam no futuro. Os pais anunciaram repentinamente que estavam se mudando. Acontece que eles vinham pensando há muito tempo que 2 filhos de gêneros diferentes não deveriam compartilhar um quarto, então adiaram a compra de um novo apartamento. Claro, eles ainda tinham que fazer uma hipoteca, mas já tinham um certo colchão financeiro naquele momento. O novo bairro era muito melhor. Não havia prédios deteriorados, pequenos bares abertos 24 horas ou outros sinais de uma área problemática. O novo desenvolvimento habitacional era mais adequado para uma vida familiar confortável, e, logicamente, a escola local era melhor. Alberto não ficou muito chateado com isso, mas não se podia dizer o mesmo sobre Francisca. Ela tinha muitos amigos deixados na sua antiga escola. Mamãe, e a tia? Como posso deixá-los com a Amanda? Eles estão constantemente brigando sem mim, a menina chorou. Eu gosto desta escola. Não quero outra. Os pais tentaram sinceramente apoiá-la, explicando que na nova classe ela teria a oportunidade de fazer novos amigos. Além disso, o magnífico parquinho bem em frente às janelas do prédio do apartamento contribuiu para o surgimento de um novo círculo de conhecidos onde crianças de diferentes idades brincavam todos os dias. Alberto, como a nova escola, as crianças aqui não eram pegajosas. Ninguém o forçava a fazer amigos ou a se juntar a um grupo. Ele foi deixado à sua própria sorte, e ele definitivamente gostou disso. Os estudos correram bem em algum ponto. Em algum ponto, parecia-lhe que era fácil demais. No entanto, os professores deram uma resposta perfeitamente lógica a tal suposição. Alberto se mostrou um menino muito capaz. No final do 1º semestre, os pais foram convidados a transferi-lo para uma classe especializada. Claro, ninguém recusou a oportunidade de proporcionar ao filho uma educação melhor. Isso é uma bênção. Você é simplesmente incrível. Ser um dos melhores em uma escola tão boa, sua mãe repetiu com orgulho indiscutível no dia em que o diretor o chamou. E a partir desse momento, algo definitivamente deu errado. Só se podia entrar na classe especializada ou por boas notas ou por ter pais bem-sucedidos. E aqui a segunda opção prevaleceu. As crianças ricas imediatamente entenderam o que estava acontecendo no primeiro dia. Elas o cercaram como moscas ao redor de uma gota de mel. Elas o examinaram, observaram suas ações,
fazendo conclusões que só elas entendiam. Ele se destacava das outras crianças. Alberto era notável por sua modéstia, um telefone de modelo antigo, roupas simples. Aos olhos deles, o recém-chegado era apenas um nerd comum que não conseguia se defender. E com tais conclusões tiradas, começaram as dificuldades de Alberto, durante as quais ele não tinha nada a fazer senão suportar o bullying. Claro, ele conversou com seus pais sobre o que estava acontecendo. Era impossível não notar as roupas desgastadas ou os livros didáticos rasgados. Mas ele entendeu tudo perfeitamente bem. Mãe, não é nada, ele se justificou para a mulher preocupada. Adolescentes são estúpidos. Eu sei que esta escola é boa e eu não terei outra chance de conseguir um diploma assim. Filho, podemos te transferir para uma escola no distrito vizinho, ela disse, pressionando a toalha de cozinha amassada contra seu peito, tentando sacudir o tremor de ansiedade. Nenhum diploma é mais valioso para mim do que sua própria saúde. Talvez possamos ir ao diretor, discutir essa situação. O pai, que havia estado sentado quieto na cadeira ao lado da janela aberta todo esse tempo, colocou o cigarro na borda do cinzeiro. Ele franziu a testa, olhando para sua esposa, tossiu na mão e disse severamente: tudo bem, vá ao diretor, conte a ele sobre os maus garotos que estão intimidando seu filho. Ele fez uma pausa significativa. E você já pensou como eles vão tratar o Alberto depois? Como o menininho da mamãe, um delator, um covarde. Os adolescentes só ficam mais duros quando os adultos interferem nos seus assuntos. Deixe-ele lidar com isso sozinho, como um homem de verdade. Ele já tomou sua decisão de ficar. Não precisa que a mamãe fique em cima e pegue no pé da criança. O menino olhou para o pai, sentindo emoções misturadas. Por um lado, ele queria agradecê-lo por apoiar seu ponto de vista. Mas por outro, a opinião de Alberto sobre os adolescentes parecia pessimista. Foi até um pouco doloroso ouvir suas palavras sobre o que os caras poderiam pensar dele por tentar pedir ajuda. Eles não podem ser todos tão maldosos, certo? Alberto baixou a cabeça. Claro, ele se sentia terrivelmente desconfortável na nova classe. Mas valia a pena expressar isso de forma tão dura? E você deveria dar uma boa resposta para eles. Você só precisa mostrar os dentes para o bando de chacais uma vez, e eles se dispersarão, o homem acrescentou de forma cortante, antes de alcançar o cigarro novamente. Então eles não vão apenas continuar com mais vigor se resistirmos? Parece-me que isso só vai provocá-los mais, Alberto murmurou, esfregando o ombro onde um hematoma fresco ainda latejava. É sem esperança. Não pode lutar. Não pode suportar. Não pode nem chamar os adultos. O que podemos fazer? Poderíamos dar um bom soco na cara de um deles também. Chega disso, sua esposa o interrompeu. As crianças de hoje são feitas de um tecido completamente diferente. Força não funciona contra eles. Mais cedo ou mais tarde, eles até vão nos denunciar para a polícia. Seus pais estão nadando em dinheiro. É fácil para eles pintarem nosso menino como culpado. Estou dizendo, vamos transferi-lo para outra escola. E acabou. E estou dizendo, o menino tem o direito de decidir em qual escola ele quer estudar. Uma boa ou uma comum. E nosso filho fez sua escolha. Se ele não sabe como resolver seus problemas, então que ele suporte. Ele vai suportar até não aguentar mais. Chegar a algumas conclusões e dar um show para todos eles. A mulher era implacável. O coração de uma mãe doía com o pensamento de alguém prejudicando seu filho. Ela ficou em silêncio por um minuto, depois continuou a pressionar seu marido. Então, onde estão os professores olhando? Você respondeu sua própria pergunta. Os pais têm muito dinheiro, então seus filhos podem fazer qualquer coisa. Esses pirralhos têm carta branca enquanto os filhos dos trabalhadores comuns levam a pior. Esses professores não poderiam se importar menos com o que acontece com um menino simples.
Todos esses argumentos foram seguidos por horas de discussão. Os pais raramente brigavam. Então, Alberto se sentia duplamente culpado. Ele não gostava de ser a causa da discussão. O menino suspirou pesadamente e foi para o seu quarto. Mesmo de lá, ele podia ouvir fragmentos das frases dos adultos discutindo. Ambos só falavam sobre como Alberto não conseguia lidar com as coisas sozinho, mas ele não discutia com essa afirmação. Pedindo para deixá-lo nesta escola, ele entendia perfeitamente que o bullying continuaria, que eles não teriam dinheiro suficiente para lidar com esses garotos. Que ele estava se deixando em um beco sem saída. A qualidade da educação estava diante dele mais alta que a honra. Essa abordagem de definir prioridades o distinguia de seus colegas. Seus amigos da equipe o apoiavam de todas as maneiras possíveis. E isso era suficiente para Alberto. Ele sabia que não estava sozinho neste mundo e que havia pessoas, não apenas sua família, que se importavam com ele. Com o apoio adequado, ele poderia suportar os poucos anos restantes. E na escola, tudo continuava como de costume. Assim que Alberto entrou na sala de aula, toda a atenção se voltou para ele. O menino mal teve tempo de se sentar antes que os primeiros valentões se aproximassem dele. Ei, nerd, uma garota com maquiagem bastante provocativa cuspiu. Você vai me deixar copiar o dever de casa? Sem esperar por uma resposta, ela agarrou o caderno de Alberto e tentou puxá-lo para si. Mas assim que o dono o arrancou bruscamente de suas mãos e o colocou de volta no lugar, a expressão do rosto dos valentões mudou. Você não entendeu? Isso não foi uma pergunta, seu idiota. Ela agarrou o caderno pela borda e tentou arrastá-lo novamente. Fique quieto e não se mexa até que seus ossos estejam intactos. Alberto se distraiu de seu telefone, levantou a cabeça e com um olhar determinado nos olhos, ele bateu a mão no caderno. O som do impacto fez as pessoas ao redor saltarem, congelando na expectativa de um espetáculo, esperando que Melissa apenas abrisse a boca para dizer algo. O rapaz começou a falar primeiro. Olha, seus capangas estão me atrapalhando. Papai cobre você com a polícia. Você fica satisfeita e continua feliz. Ele não podia acreditar no tom confiante com que de repente falou. E depois? O que eu ganho com isso? Os ossos vão se curar. Os hematomas vão desaparecer. Nós pagaremos as contas médicas. Então, qual é o sentido no final? Você está pressionando por sabe-se lá o que há meio ano já. Qual é o seu objetivo final? Por um momento, Melissa ficou surpresa. Alberto nunca havia tentado se opor a ninguém antes. Rapidamente percebendo que a cada segundo que passava, sua autoridade entre seus colegas de classe estava diminuindo, a garota começou a improvisar. Não há um objetivo final, ela riu na cara de Alberto. Você é tão patético que está implorando por uma surra. Olha para sua cara estúpida, perdedor. Você nem deveria estar aqui. Considere nosso dever te lembrar constantemente disso. Os asseclas riram junto com sua líder e se dispersaram para seus lugares. Alberto observou todos presentes com um olhar cheio de raiva e decepção. Aparentemente, eles realmente desfrutavam de sua impunidade. O pai estava certo. Ele precisava pelo menos tentar se defender. Então, ele teria algum alívio e poderia tirar esse orgulho do lamaçal em que haviam pisoteado. Enquanto isso, a pequena Francisca rapidamente fez amigos em sua nova classe. Eles frequentemente se reuniam no pátio da escola e passavam tempo juntos. No geral, as preocupações da menina eram infundadas. Ela realmente havia encontrado novos amigos. Mas uma coisa dizia em seu coração infantil: durante os intervalos, ela frequentemente via seu irmão mais velho sendo intimidado. Alberto proibiu estritamente sua irmã de se aproximar dele nessas horas. Ele não queria que essas hienas mirassem sua irmã também. E Francisca não queria que ele ficasse triste.
No entanto, seu desejo de apoiar seu irmão em tudo a impedia de desobedecer suas proibições. E a menina frequentemente apenas observava com olhos tristes. Um dia, a mãe encarregou Francisca de entregar o almoço de Alberto, que ele havia esquecido na mesa de manhã. Sentindo sua pequena responsabilidade, a menina correu para sua sala com um pulo em seu passo. Seus cabelos cacheados e cor de chocolate escuro balançavam ao vento de seu passo rápido. Ela entrou pela porta da sala de aula aberta e parou no limiar, vasculhando o ambiente com os olhos para encontrar seu irmão. Francisca avistou sua mesa, mas não conseguia vê-lo em lugar algum. Ei, você está perdida ou algo assim? Melissa perguntou de forma inusitadamente gentil. Talvez eu possa te levar para a sala certa. Não, estou procurando pelo meu irmãozinho. A mãe disse para dar a ele o almoço. Ele saiu para algum lugar? Os adolescentes trocaram olhares. Seus rostos se iluminaram com sorrisos predatórios enquanto fechavam o cerco ao redor da menina, como se a cercassem. Oh, então você é a irmã do Alberto. Alberto voltou para a sala de aula. Ele tinha ido ao banheiro completamente inconsciente de que sua irmã havia sido enviada até ele. Quanto mais se aproximava da porta, mais forte e inquietante se tornava a sensação em seu peito, como um pressentimento. Ele havia se acostumado tanto com a atmosfera na sala de aula que se acostumou com esse sentimento. Mas desta vez algo estava definitivamente errado. Entrando na sala de aula, ele viu uma visão repugnante. Sua irmã estava chorando aos prantos com folhas de alface e pedaços de frango presos em seu cabelo grosso. Ao lado dela, Jonas estava rindo incontrolavelmente, segurando um saco de papel para comida vazio. Os punhos de Alberto se fecharam involuntariamente ao ver a cena. Alberto, a menininha implorou chorando. Alberto, diga a eles, faça-os parar. Irmão mais velho. Mas Alberto permaneceu em silêncio. De raiva, ele apertou tanto a mandíbula que os músculos tensos da mandíbula ficaram visíveis a olho nu. Ele ignorou todos, exceto Jonas. Ele olhou diretamente nos olhos insolentes e zombeteiros dele. Em vez de confrontos barulhentos, ele se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Vamos conversar. Havia tanto aço nessa curta frase que os provocadores momentaneamente reduziram seus sorrisos. Jonas, pegando Alberto de surpresa, soltou uma risadinha involuntária. O fato era que Alberto sempre foi esse gigante gentil, um rapaz alto e bem construído que nunca se envolveu em confronto aberto. E tal oferta para conversar não soava mais lamentável ou engraçada. Mas não havia volta. Sua reputação na classe estava em jogo. Atrás dos dois meninos, sussurrando baixinho um para o outro, os outros participantes do bullying lentamente se aproximaram. Mais adiante, onde você está indo? Não saia. Espere por mim aqui. Não se preocupe, Francisca, disse o irmão mais velho. E antes de sair, ele apenas tirou lenços umedecidos de sua bolsa e entregou-os à sua irmã. A menina assentiu silenciosamente. Em momentos como esse, ela confiava mais em seu irmão do que em qualquer outra pessoa. Já haviam ocorrido situações semelhantes na escola antiga, e ela sabia muito bem como isso poderia terminar. Assim como sabia que não queria assistir. A procissão saiu para o pátio. Os professores, vendo a multidão agitada de adolescentes passando, correram imediatamente para o escritório do diretor, pressentindo problemas. Mas ninguém os seguiu. Muitos dos professores apenas observavam a situação das janelas. O corpo docente, em sua maior parte, consistia de mulheres que não seriam capazes de fazer nada ou até mesmo se machucariam. Uma vez que Alberto e Jonas estavam um pouco afastados da multidão, Alberto agarrou Jonas pelo colarinho e o empurrou para que ele ficasse a alguns passos de distância. Essa ação foi imediatamente acompanhada por risadas alegres e o valentão, cuidadosamente escondendo seus medos, fingiu um sorriso. Alberto observava por baixo das sobrancelhas, continuando a manter seu silêncio de ferro. Então, o que você vai fazer? Nerd,
Vai queimar um buraco em mim com seu olhar malicioso? Jonas sorriu, embora sua voz tremesse. Talvez você queira descobrir. O oponente soltou uma risada arrogante, dando apenas 2 passos em direção a Alberto. Seus 2 últimos passos. Tudo aconteceu muito rápido. Apenas um baque surdo e o farfalhar de roupas podiam ser ouvidos. Foi um golpe preciso, bem colocado, atingindo em cheio o maxilar do rapaz. E isso foi suficiente. Jonas desabou desajeitadamente no chão, executando um pirueta estranha antes disso. O quê? Melissa guinchou, incrédula. Um sentimento compartilhado por todos presentes. Os adolescentes trocaram olhares confusos. Nenhum deles havia sequer considerado a possibilidade de que o introvertido da escola pudesse realizar algo assim. Daniel emergiu da multidão, observando cautelosamente o vencedor. Parecia que ele estava indo em direção ao seu amigo, mas Alberto não estava preocupado. Ele transferiu seu peso para as pernas e empurrou Daniel com o peito, enviando-o voando. A adrenalina ainda pulsava em suas veias, e Alberto estava pronto para continuar, se necessário. Mas os espectadores entenderam a situação e não tinham desejo de se aproximar. Alberto se aproximou sozinho, e a multidão imediatamente se abriu, permitindo que ele voltasse para a escola. No entanto, em vez de fazer isso, ele se posicionou de forma que todos pudessem ouvi-lo e vê-lo. Façam o que quiserem comigo, disse-lhe com uma voz incomumente alta e profunda, mas encostem um dedo na minha irmã e eu quebrarei a cara de cada um de vocês, e nenhum dinheiro poderá consertar. Alberto olhou para seu punho. A pele estava levemente descascada nas juntas, com pequenas gotas de sangue surgindo nas bordas. Afinal, ninguém sabia que, antes de começar no CrossFit ainda no ensino fundamental, ele praticava boxe, chegando a ganhar todos os primeiros lugares em sua categoria de idade. Mas ninguém havia perguntado. Alberto era apenas um rapaz grande e silencioso. Agora todos os seus colegas saberiam seus limites. O diretor, um homem de meia idade com um toque de grisalho nas têmporas, já estava correndo para o local. O que significa isso? O que vocês estão fazendo aqui? Ele se abriu caminho pela multidão e, ao chegar ao centro do círculo, viu imediatamente 2 meninos caídos no chão. E Alberto, com uma mão machucada, um pouco afastado deles. Você? E para onde está indo? Você é o melhor aluno. Minha irmã está na sala 5, onde alguém derramou comida da lancheira dela sobre ela. Ela está em histeria e agora suas roupas estão todas sujas, ele rosnou com raiva. Então, enquanto todos estão fazendo o que estão fazendo, eu vou até ela. Ao fundo, Jonas começou a gemer de dor, voltando aos poucos a si. Enquanto isso, Alberto ignorou os comentários irritados do diretor, passando por ele. Como havia mencionado anteriormente, ele precisava voltar para sua irmãzinha. Ele planejava lidar com todas as consequências no dia seguinte. Por hoje, sua escolaridade havia terminado. Depois de buscar sua irmã na sala de aula, ele acompanhou até o foyer e depois foi à sala dela, onde juntou seus pertences e explicou brevemente a situação para a professora dela. O diretor o interceptou na entrada. Em vez de uma conversa disciplinar em seu escritório, Alberto sugeriu que conversassem enquanto caminhavam com sua irmã até os portões da escola. Apesar de sua aparente insatisfação, o homem concordou, vendo a condição de Francisca. Como pai de 2 filhas, ele sentiu simpatia por ela. Não conseguia imaginar o que faria no lugar de seu aluno ao sair do terreno da escola. Ele também soube do bullying prolongado em relação a Alberto, o que foi uma verdadeira revelação para ele. Aparentemente, os professores não queriam causar alarde, o que levou a tais incidentes. No entanto, lembrando-se dos pais dos colegas de classe de Alberto, ele mesmo não queria causar problemas. Os motivos do menino eram claros para ele. Ele avisou o menino que teria que ligar para seus pais de qualquer maneira, ao que o menino assentiu silenciosamente. Foi aí que eles se separaram.
Em casa, seus pais já o esperavam. Enquanto sua mãe estava extremamente descontente com a notícia, seu pai sorriu orgulhosamente. Aqui está ele, meu homem, voltou para casa como um vencedor. Olha, Francisca, você deveria andar com meninos como ele. Nenhum problema é assustador com um rapaz desses por perto. Cala a boca, seu burro velho. A mulher estalou para ele, balançando uma toalha. Nosso filho se meteu numa briga, e ele está aí se alegrando. Não foi você quem me convenceu a não mexer com aqueles riquinhos? E agora, o que? O pai sorriu de forma travessa. Esse sorriso em seu rosto só podia ser visto quando ele se sentia um vencedor absoluto. Ele riu, acomodou-se confortavelmente em sua cadeira e começou a explicar. Enquanto você corria pela cozinha feito uma galinha sem cabeça logo após o diretor, o pai do malandro me ligou. Um homem decente, devo dizer, ele riu novamente, ganhando mais uma batida da toalha de cozinha. Eles não vão fazer nada com o Alberto. O cavalheiro não vai pressionar nenhuma acusação, disse que nosso menino agiu de boa consciência, até elogiou por um soco tão preciso. Eles só vão nos pedir para cobrir a conta do hospital do Jonas. Alberto exagerou um pouco na força, então aquele idiota vai estar de bandagem pelas próximas 2 semanas. Ouviu isso, filho? Você deslocou a mandíbula dele. O pai explodiu em risadas zombeteiras. Tão caloroso que ele nem sequer prestou atenção às batidas e reclamações de sua esposa. Uma vez que ela se acalmou um pouco, a mulher se virou para o filho. Ela deu-lhe um olhar severo e levantou-se. Vamos pagar do seu dinheiro do bolso. Tudo bem, filho? Tudo bem, o menino murmurou indiferentemente. Em seguida, foi para o seu quarto. Nos dias seguintes na escola, tudo estava calmo. Os adolescentes ainda discutiam o incidente no pátio, enquanto Jonas, com uma bandagem na cabeça, silenciosamente fulminava seu inimigo com o olhar. Foi uma humilhação total. O que ele havia pedido por provocação dificilmente poderia até mesmo ser chamado de luta. Além disso, como resultado, ele não só perdeu, mas acabou no hospital. Jonas nutriu rancor contra esse cabeça quente. Enquanto isso, Alberto começou a desfrutar silenciosamente da atmosfera calma na classe. 3 dias depois, Francisca desapareceu. Alberto e Francisca frequentemente terminavam suas aulas em horários diferentes. Mas a escola ficava literalmente na esquina de casa, então ninguém pensou que algo poderia acontecer com a menina em apenas 5 minutos. Um dia, ela simplesmente não retornou da aula. Seu telefone estava inacessível. Ninguém viu o que aconteceu. Os pais imediatamente notificaram o desaparecimento de sua filha. Alberto ficou destroçado. Ele parecia ainda mais sombrio, e sua pele adquiriu um tom acinzentado. Além de seus amigos do jogo, ele não tinha com quem compartilhar sua dor. Sua mãe foi atingida pela tragédia. Seu pai começou a desaparecer frequentemente, voltando para casa com um forte cheiro de álcool. Em casa, ele não conseguia encontrar consolo. Ele também tinha que consolar sua mãe e ajudá-la com as tarefas domésticas. A mulher não conseguia mais se concentrar, toda vez que pegava os moldes em suas mãos, ela se lembrava de como sua pequena menina sentava-se ao seu lado e ajudava. O dinheiro na família estava diminuindo. O pai bebia. Tornou-se violento, constantemente insatisfeito e até agressivo. Ele começou a faltar ao trabalho, nem mesmo se preocupando em disfarçar suas ausências. A polícia tranquilizou a família, prometendo que eles retornariam com sua filha a qualquer momento, mas isso nunca aconteceu. Não depois de uma semana, não depois de um mês. Francisca simplesmente desapareceu. Na escola, os colegas de classe de Alberto rapidamente notaram as mudanças nele. Suas roupas pareciam ainda mais baratas, e às vezes ele vinha vestido de forma inadequada para o clima. Mas o que mais interessava aos adolescentes era a total indiferença com que o outrora popular rapaz começou a tratar todas as provocações.
Ei, nerd, está com medo do seu destino? Melissa perguntou-lhe um dia, decidida a parar de provocar. É a coisa certa a fazer. Você só teve sorte com o pai do Jonas. Alberto deu-lhe um olhar vazio. Então baixou a cabeça novamente, olhando para a mesa. Esse cenário definitivamente não agradou a garota. Ela bufou, então apontou fortemente o dedo para a testa do menino, forçando-o a levantar a cabeça e olhar para ela. Você está completamente fora de si? Estou falando com você. Não ouse me ignorar. Posso te pedir algo? Melissa ergueu a sobrancelha direita em surpresa. Um pedido dele para ela. Soava intrigante. E finalmente, o menino reagiu. A garota cruzou seus elegantes braços sobre o peito, como se mostrasse por sua postura que estava concedendo a ele o direito de falar. Desapareça. Melissa explodiu em risadas. Sua reação foi imediatamente ecoada por todos que estavam assistindo e ouviram a conversa deles. Entre eles estava Jonas, cuja bandagem há muito havia sido removida. O rapaz levantou-se de seu assento e, com um andar lento e lânguido, começou a se mover em direção à mesa de Alberto. Amigo, parece que você ganhou alguma coragem, ele começou, em meio a risadas arrogantes. Nossa última conversa não terminou muito bem, mas acho que você precisa de uma reciclagem sobre como se comunicar com seus colegas de classe. O que você acha? Talvez seja a hora de uma revanche. Envie. Alberto deslocou suavemente suas ações para uma agora. Ele suspirou pesadamente. Então seu pai pode nos enviar outra conta do hospital depois? Não, obrigado. Os olhos de Jonas se estreitaram, seu rosto ficou levemente ruborizado enquanto risadas abafadas ondulavam entre os colegas de classe. Ele notou um rapaz esguio sentado na primeira fila, que observava a interação entre os dois adversários com interesse indisfarçado, embora parecesse relutante em rir de Jonas. Ei, escolha, Jonas chamou. Você poderia sair por um momento? O menino sorriu quando o provocador se dirigiu a ele. Ele já tinha uma ideia do que estava prestes a acontecer, então imediatamente se levantou e caminhou rapidamente em direção à saída. Alberto, como esperado, permaneceu calmo. Ele não tinha interesse nas travessuras de seus colegas de classe. Todos os seus pensamentos estavam voltados para a pequena Francisca. A amargura da perda superava o sentimento de orgulho pisoteado. E agora, meus amigos, o show começa, Jonas anunciou em voz alta, pulando na mesa ao lado. Seu fiel servo agora demonstrará as maravilhas do adestramento de cães. Escreva, Alberto, você é muito humilde, vindo dos bairros pobres, precisando aprender o comportamento adequado e a sociedade civilizada. A raiva lentamente fervia no peito de Alberto, mas ele não tinha forças para resistir. Ele apenas queria que ninguém notasse sua existência, que o deixassem em paz, que o ignorassem, que o boicotassem. Qualquer coisa, desde que ele pudesse ficar sozinho com seus pensamentos. Mas Jonas persistia. Ele saltou da mesa e arrancou à força a mochila de Alberto do encosto da cadeira. Alberto nem se deu ao trabalho de tentar agarrar a alça. Ele sabia que eles eventualmente a devolveriam. Ele estava acostumado com isso. E o primeiro comando para hoje é busca, disse Jonas. Alberto de repente olhou para cima, e a última coisa que conseguiu notar foi sua mochila voando pela janela da sala aberta. Ele se levantou, a cadeira caindo ao seu lado, e todos os presentes imediatamente explodiram em risadas. Jonas já havia assumido uma postura defensiva, desta vez pronto para receber os golpes de Alberto. E então, da janela aberta, a voz de Jonas soou: Ei, Jonas, olha aqui. O rapaz lançou um breve olhar na direção de Alberto, que ainda não havia tomado nenhuma ação ativa, e se aproximou da janela. O menino estava segurando um dos panfletos que havia caído da mochila aberta de Alberto durante seu voo pela sala. Houve um silêncio sepulcral.
Alberto sentou-se novamente em seu assento, desta vez olhando fixamente para um dos panfletos. O texto dizia: "Você viu esta menina?", com a fotografia de Francisca impressa no meio. Abaixo, havia uma descrição de sua aparência e o último dia em que foi vista na área. Ninguém sentiu mais vontade de brincar. Todos seguravam esses panfletos, lembrando-se do dia em que decidiram provocar Francisca. "Como você está?" Jonas perguntou, sua voz tingida de culpa. "Por que você não falou?" Alberto sorriu amargamente. Ele puxou a manga de seu suéter sobre seu pulso e enxugou os olhos úmidos. "Parece que estamos longe de ser amigos o suficiente para compartilhar tais coisas um com o outro." "Isso é verdade. Mas ainda somos humanos, certo?" "Somos?" "Não notei nada humano em você nesses últimos 6 meses." Os adolescentes se encolheram com essa observação e desviaram os olhos. "Você acredita em mim? E então você foi atrás da minha irmã. Tudo porque meus pais não são empresários. Isso me torna menos humano? Ou talvez você pense que está agindo de forma humana?" "Escuta, amigo, eu não sou seu amigo." "Ok, é inútil. Se sua consciência despertou, é melhor apenas me deixar em paz." E seu pedido foi atendido. No dia seguinte, ninguém se aproximou dele. Alguns até começaram a cumprimentá-lo. Mas Jonas e Melissa, como os encrenqueiros mais incorrigíveis, temiam cruzar seu caminho novamente. Alberto suspirou aliviado. O joelho passou sem alarde, mas quando ele voltou para casa, uma verdadeira surpresa o aguardava na sala de estar. Havia cerca de 10 adultos, com vários outros na cozinha. Alberto os havia visto todos antes na escola. Eram os pais de alguns de seus colegas de classe. Sacolas de compras estavam no corredor. Não estava claro por que alguém precisaria de tanta comida. Entre essas sacolas, também havia sacolas de roupas. O menino observou toda a procissão, sem entender o que estava acontecendo. "Filho, aqui está você", disse sua mãe afetuosamente, claramente tendo chorado muito antes de ele chegar. "Esses senhores souberam da Francisca. Eles vieram nos ajudar." "Então você andou mostrando o rosto do meu filho", disse um dos homens ameaçadoramente, e então, contrariamente a tudo, deixou o local. "Agora isso é que é um lutador. Meu menino precisava de uma boa sacudida há muito tempo. Tenho que te dar crédito, depois de passar 2 semanas com uma focinheira, ele se tornou mais calmo. Desculpe pela conta do hospital, mas eu não podia deixar meu diabinho assim, certo? E assim é justo. Ele ganha uma luxação e um motivo para pensar sobre seu comportamento da próxima vez, enquanto você ganha escoriações menores e um motivo para tentar evitar uma luta na próxima vez. Minha filha trouxe para casa um dos panfletos da escola. Eles nos disseram que, depois da escola, você calmamente os colou pela cidade. É incrível como nenhum deles jamais chamou nossa atenção, acrescentou a mulher simpaticamente, que parecia com sua colega de classe como 2 gotas de água. Você teve que passar por tanto por causa de nossos filhos. Assistência com buscas, com dinheiro. Tudo isso. O mínimo que podemos fazer para expiar a culpa deles. Após essas palavras, a mãe de Alberto se emocionou novamente e cobriu o rosto com a mão. Alberto olhou em volta, mas em nenhum lugar viu seu pai, apenas a cadeira agora vazia. Ele estava prestes a fazer sua pergunta, mas sua mãe o antecipou. O tratamento na clínica foi pago pelo seu pai. Ele precisa disso agora. A mulher se aproximou do filho e o pressionou gentilmente contra seu peito. Não guarde rancor dele, filho. Cada um lidou com o luto da melhor maneira que pôde. As pessoas esperavam pelos bolinhos que a mãe de Alberto decidiu assar às pressas. Não havia xícaras suficientes para todos. E, com risos constrangidos, a mulher teve que pedir algumas emprestadas aos vizinhos.
Após resolverem a vida da família, que estava passando por uma tragédia, os empresários simpáticos começaram a se dispersar, elogiando a anfitriã por sua hospitalidade. Todos prometeram usar suas conexões para acelerar a busca pela Francisca desaparecida. Apenas 5 dias depois, seu paradeiro se tornou conhecido. Uma mulher chamada Maria perdeu sua filha em um terrível acidente vários anos atrás. A pequena era uma criança tardia e muito esperada. O marido de Maria morreu pouco depois do funeral de sua filha. Seu coração não aguentou tal golpe. E a psique de Maria não conseguiu lidar com tal luto. Por muitos anos, ela escondeu sua dor de todos, o que resultou no desenvolvimento de alguns transtornos mentais graves. Portanto, quando ela viu uma menina na rua que se parecia notavelmente com sua filha falecida, ela não conseguiu distinguir a realidade de suas ilusões. Ela levou a pequena Francisca, atraindo-a para seu carro por engano, e a levou para sua modesta casa fora dos limites da cidade. Esse incidente foi tão absurdo que era difícil acreditar que existisse. A mulher não deixou Francisca sair de casa, tirou seu telefone e monitorou cada movimento dela, temendo que sua filha desaparecesse novamente. Durante todo esse tempo, Francisca estava completamente segura. Os médicos não detectaram nenhum problema além da psicose induzida pelo estresse. A mulher foi enviada à força para tratamento. A família se reuniu 2 semanas depois. O pai foi dispensado da clínica, incapaz de conter lágrimas de alegria e gratidão sincera por aqueles que ajudaram a trazer de volta sua pequena garota. 1 ano depois, Alberto finalmente fez amizade com seus colegas de classe. Agora eles estavam estudando no ensino médio e frequentemente saíam juntos. Eles perceberam que a riqueza de uma família não determina a identidade de uma pessoa. Jonas até pediu a Alberto para ensiná-lo a dar um soco corretamente. Francisca se recuperou dos efeitos do estresse severo e se tornou a menina alegre e ativa que era antes. E 5 anos depois, a família recebeu uma carta inesperada. Maria sinceramente pediu perdão por aquele incidente insano, mas também agradeceu. O tratamento forçado a ajudou a superar sua dor, e agora ela podia se chamar de uma pessoa saudável. Em sua carta, ela compartilhou todos os horrores que teve que suportar, descrevendo o processo de tratamento. A carta, linha por linha, desceu em pedidos de desculpas repetidos, e mesmo assim, através do papel, sentia-se que esta mulher já não era mais a Maria Castilho, cuja loucura levou a roubar o filho de outra pessoa. E ao descrever os resultados da terapia, ela acrescentou que o tratamento permitiu que ela ousasse entrar em um novo romance, pois lá na clínica ela conheceu um viúvo com quem passou pela reabilitação juntos do início ao fim. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.